Olá, eu me chamo Daniele Frezes e esse é mais um vídeo do desafio das 52 semanas investindo em você. Nesse vídeo é a parte 3 do vídeo onde eu estou respondendo a mesma pergunta: por que não consigo emagrecer? Você já assistiu os 2 outros vídeos? Então corre lá e assiste para depois você assistir esse aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre distorções e sobre crenças que são muito comuns nas pessoas que entram nesse ciclo, né, de emagrece e depois engorda tudo de novo. Vamos ver se com essas dicas, se você realmente consegue se encaixar. E como eu falei no primeiro vídeo, todos os vídeos aqui do canal não substituem um profissional. Esses vídeos são apenas, apesar de eu ser psicóloga, mas assim, esses vídeos são apenas ideias, são apenas realmente sugestões que eu trago aqui para que você com essas dicas você possa sim tentar realmente fazer um emagrecimento saudável. Mas se você não estiver conseguindo, tá? Você pode pedir ajuda, pode e deve pedir ajuda a um profissional, seja de psicologia ou nutricionista, tá bom? Então vamos lá. Na psicologia nós temos duas formas, né? Como eu falei, a distorção e a crença, que são maneiras que a gente tem para poder entender um pouquinho as pessoas. E o que seria isso, né? Muitos dos nossos pensamentos não são reais. Vê se todos os pensamentos que você já teve são reais. Não, né? E que bom que não, porque a gente tem uns pensamentos assim meio doidos, não é? Só que muitas vezes essas crenças, né, e essas distorções, elas parecem muito reais pra gente e a gente realmente às vezes acredita nelas. E aí é que tá o perigo, quando a gente acredita realmente nelas. Quer ver um exemplo de crença muito comum nesse processo, né, de emagrecimento? É quando a gente acha que a gente não vai conseguir. Então, vê se você já passou por isso, de começar a emagrecer e alguém te elogiar e aí você, nossa, eu tô emagrecendo, que bom. E aí você começa a engordar tudo de novo. E isso muitas vezes está ligado a uma crença sua, porque as crenças elas são formadas, né, desde quando nós somos pequenos, né? E todos os nossos comportamentos e os nossos pensamentos, mesmo inconscientes, eles são para realmente reforçar essas crenças que nós temos. Então, não é uma coisa que eu sei que é dessa forma e aí eu vou e faço intencionalmente. Não, não é isso. É de maneira inconsciente. E às vezes, quando essas pessoas falam isso, né, de que a gente está emagrecendo, a gente acaba comendo novamente justamente para que essa crença de que eu não posso, de que eu não consigo, ela se valide. Estão entendendo? É meio confuso falando aqui assim, mas é exatamente o que acontece. E se você de repente está identificando aí que você age dessa forma, daqui a pouquinho eu vou te dar algumas dicas para você poder tentar fazer isso, ok? Uma outra crença também que é muito comum quando a gente tá querendo emagrecer e não consegue é do tipo, mas é muito difícil porque isso é de família. Todo mundo lá em casa é gordinho, todo mundo lá em casa gosta de comer e isso também é uma crença que acaba nos atrapalhando. Porque lembra no primeiro vídeo que eu falei sobre a questão de herança genética? E é isso. Não é a nossa herança genética que comanda, e sim as nossas escolhas. Lembram? 70% faz parte das nossas escolhas e apenas 30% a herança genética. Então, o que você tem escolhido? O que você tem colocado no seu prato? É isso que vai influenciar e não a questão de que todo mundo lá em casa é gordinho, tá bom? E uma outra questão também é quando a gente acredita que somos mais legais, somos mais divertidos quando comemos. E tem até um quadrinho aí, não sei se você já viu, um quadro que as pessoas colocam em cozinha ou então em área gourmet, que tá assim, as pessoas que comem, é mais ou menos isso, né? As pessoas que comem são as pessoas mais legais. Será que isso é verdade? Será que toda a nossa diversão e as nossas qualidades estão ligadas ao que a gente come? Né? Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá para as distorções. O que seriam essas distorções?
Distorções são também alguns pensamentos que a gente tem e que a gente realmente acredita neles. E como o nome fala, né, distorções, distorção cognitiva, né, são os nossos pensamentos meio distorcidos, fora da realidade. E 2 deles são assim muito presentes nessa questão do emagrecimento e por causa dessas distorções que a gente faz, a gente acaba não conseguindo realmente emagrecer. O primeiro é a questão do tudo ou nada. Não sei se você já ouviu, mas com certeza você já ouviu a expressão 8 ou 80. E é isso aí. Aí tem aquela questão, né? Ou eu faço tudo certinho, ou eu como tudo certinho, só salada, só legumes, não como nenhuma besteira. Ou então, se de repente eu fiz alguma coisa que aparentemente é errada, pronto, eu enfio o pé na jaca e aí fica naquela coisa, 8 ou 80. Só que é o que eu costumo falar com os meus pacientes. Entre o 8 e o 80 tem o meio do caminho, né? Tem ali o 60, tem o 40, então a gente precisa encontrar um equilíbrio disso aí. De repente a gente não consegue ser realmente perfeito e comer tudo perfeito, mas dá para fazer alguma coisa e que também não seja o 8, que é só enfiando o pé na jaca, ok? E daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais nessa questão. E uma outra distorção muito comum também é a desqualificação do positivo, que é quando a gente às vezes desqualifica algo que a gente faz, que foi importante naquela semana, sei lá, de repente você foi no aniversário e conseguiu resistir e não comeu ao bolo, salgadinho que teve. Mas aí mas também não adianta nada, porque depois eu fiz tal coisa, ou eu fiz, sei lá, um bolo, enfim. Mas só que você tem que pensar que naquele dia, naquela festa, você conseguiu resistir. E às vezes a gente acaba desqualificando essa situação em prol de outras coisas maiores. E isso, claro, vai te desestimular e você vai acabar fazendo o quê? Enfiando o pé na jaca, né? Como lá na questão do tudo ou nada. Então, e agora, né? Que eu te apresentei essas distorções e essas crenças, o que fazer para que isso não me atrapalhe mais? Então vamos lá. Tanto as distorções quanto as crenças, nós precisamos questionar. Por isso que eu falo muito sobre a gente identificar os nossos pensamentos, né? Então, sim, todos os nossos pensamentos, eles vão trazer emoções junto com a gente. O que você acha que uma pessoa que acredita que não consegue emagrecer e que não vai conseguir nunca emagrecer, como que essa pessoa se sente? Claro que essa pessoa vai se sentir infeliz, essa pessoa vai estar se sentindo desestimulada, né? Desanimada, desesperançosa. Todas essas emoções estarão junto com ela. Então, como que você acha que essa pessoa vai agir? Qual vai ser o comportamento dela a partir dessas emoções? É claro que essa pessoa vai estar totalmente desestimulada e ela não vai querer fazer nada. E qualquer coisinha que ela fizer, qualquer movimentozinho que ela fizer, ela não vai estar acreditando. E ela vai achar que isso não vai adiantar de nada e muitas vezes ela acaba nem tentando. Então é muito importante a gente identificar esses nossos pensamentos. Toda vez que você se sentir triste, se sentir ansiosa por alguma coisa, tenta identificar dentro de você qual o pensamento que está vindo para que você sinta essa emoção. E quando você identificar, questione esse pensamento. Esse pensamento é real? Qual a evidência que eu tenho de que esse pensamento é real? Esse pensamento está me ajudando? Ou ele está só me atrapalhando? Então são coisas que a gente pode ir identificando e trabalhando dentro da gente para que a gente tenha um resultado maior, ok? E uma outra coisa muito importante que vocês precisam fazer é listar todas as conquistas de vocês, tudo que vocês já conseguiram, para poder desmentir essa crença, se você tiver, né, de que você não consegue fazer as coisas. Então, lista ali tudo que você conseguiu conquistar, sejam coisas de valor, né, coisas financeiras, valor financeiro, ou conquistas mesmo. Eu tenho amigos, eu consigo cuidar da minha casa, eu tenho minha família, entenderam? Então, conquistas são todas as coisas que a gente realmente tem, tá? E a partir dessas listas também de conquistas, vocês também podem colocar uma lista de qualidades. Quais são as suas qualidades?
Será mesmo que a minha qualidade está totalmente ligada ao que eu como? Será mesmo que o meu valor, será mesmo que os meus amigos só gostam de mim se eu comer um bolo de chocolate inteiro? Será mesmo que eu só vou ser divertida se eu atracar uma panela de brigadeiro com eles? Né? Então a gente precisa se questionar com essas coisas e identificar, como eu falei no vídeo passado, será que eu não estou querendo de repente colocar comida num ambiente onde eu tô querendo assim, no caso onde eu tô ali com os meus amigos ou com os meus familiares, e por causa desse prazer que eu tô sentindo de estar ali, eu acabo querendo colocar comida no meio para prolongar essa alegria, esse bem-estar que eu tô sentindo, né? Então assim, façam um desafio, né? Espero que vocês tenham feito o desafio que eu coloquei, né, no vídeo anterior. E o desafio dessa semana é também você identificar se o que eu tô falando aqui faz sentido para você, se realmente já passou pela sua cabeça alguma dessas crenças, ou se você identifica alguma outra crença que venha na sua cabeça, ou alguma outra distorção, ou algum pensamento que você não sabe se é distorção ou não, mas que são pensamentos que vêm frequentes na sua mente. E se tiver algum pensamento assim, coloca para mim nos comentários ou me manda uma mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E se você tá só aqui no YouTube e quer entrar para o nosso grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem, coloca ali nos comentários que eu te coloco lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero realmente que tenha ajudado você. E se você gostou, compartilha com alguém, tá? Para que outras pessoas também possam ser beneficiadas, tá bom? E até o próximo vídeo.